Robert Stocks. News, fashion, inspiration, people. Robert Stocks. Uma produção da GRT em parceria com a Flyby Agência Digital. Está no ar o programa George Robert Stocks. A minha entrevistada de hoje é uma psicanalista clínica de sucesso na Europa. Ela reside na Suíça há 35 anos e se destaca na comunidade brasileira abraçando a arte, a educação e os direitos da mulher na sociedade. Ela é uma das coautoras da antologia internacional Mulheres que Mudaram o Destino. Então hoje vamos conhecer a trajetória de uma mulher que soube escrever muito bem o seu próprio destino. Confira a entrevista com Sabrina Polari. Robert Stocks. Seja muito bem-vinda, Sabrina Polari. Olá, George. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. O prazer é todo meu. Melhor, o prazer é todo nosso. É verdade. Tem uma equipe te assistindo. Muito obrigado. E também, assim, uma equipe que te aplaude pelo seu sucesso. Muito obrigado. Hoje, morando na Suíça, com tanta história para contar e, com certeza, uma história inspiradora. Então, Sabrina, já que você é essa mulher que é uma fonte de inspiração, eu vou te fazer um convite. Vamos voltar ao passado e conta pra gente, né, quem é a Sabrina Polari? Então, a Sabrina Polari foi uma garotinha que nasceu no interior do Maranhão. Quando eu digo no interior do Maranhão, era um lugar que não tinha nem luz elétrica, nem água encanada. Então, a Sabrina Polari, ela teve que aprender a fazer essas coisas também. Só que ela tinha a síndrome de ver o futuro, mas não de ver o futuro como bola de cristal. Ela se imaginava andando de avião, ela se imaginava enricando, ela imaginava tendo coisas boas e sendo respeitada com sua dignidade. O que mais Sabrina Polari buscava na vida dela era dignidade, porque ela não tinha dignidade. Por ser pobre, muito pobre, ter mal para comer e ter que fazer coisas que ela não gostava, como cuidar de casa, buscar água na fonte, lavar roupa no rio. Isso ela nunca gostava, mas ela levava isso também com muita diplomacia. Ela reclamava. Ela reclama até hoje, porque ela até hoje não gosta de fazer as coisas de casa. Mas encara com diplomacia. E Sabrina ficou no estado do Maranhão, foi mãe, se casou adolescente, foi mãe adolescente. Os meus pais foram embora, nos deixaram para trás. Na época, era necessário fazer isso. Eu não culpei meus pais, eu não me senti abandonada, eu não carreguei o trauma do abandono, digamos, aparentemente. Eu sei que isso foi uma coisa mais psicológica, né? Porque nós somos humanos e hoje eu, como psicanalista, sei que existiu o trauma, que existiu a dor. Mas eu desenvolvi isso muito bem, graças a Deus, eu digo assim, porque eu, desde criança, achava que eu já era psicóloga ou psicanalista, algo do gênero. Porque eu cuidava das minhas amiguinhas, eu cuidava da minha família, os meus pais foram embora, eu fiquei com 2 irmãos pequenos, um faleceu com sarampo na época, as condições, né, as vacinas não existiam para a gente, e ficou a minha irmãzinha muito mais nova do que eu, que são 9 anos, 6 anos, aliás, de diferença, e eu já me sentia que eu tinha que cuidar dela. Moramos na casa dos meus avós maternos, eles fizeram o que eles puderam, não tenho nada para criticar dos meus avós, tá? Aí eles não tinham culpa de ter aquela condição. A cidade oferecia aquilo, no mínimo nós podíamos só sobreviver, e foi o que nós fizemos. E para eu poder me desenvolver como pessoa e me tornar uma pessoa independente, eu tinha que correr atrás da maioridade. Eu tinha apenas 7 anos de idade, estava longe da maioridade. Não podia ter uma carteira de identidade, um documento de identidade para ir para o mundo, desbravar o mundo, para realizar o meu sonho. O meu sonho era ter uma casa para recuperar minha família e colocar minha família de volta no lugar, onde ela não deveria nunca ter saído.
O meu pai, nesse meio do caminho, faleceu e a minha mãe continuou no mundo que ela tinha escolhido e que foi mais cômodo, que foi mais plausível para ela. Ela ficou lá, foi para o estado do Ceará, ficou no estado do Ceará, e eu continuei lá no Maranhão. Para completar 18 anos era muito trabalhoso, então eu casei entre 13 e 14 anos de idade. Como é que você casa numa idade dessa? Naquele tempo tudo era possível, devido à ignorância ser muito grande. Eu fugi para a casa de uma pessoa muito poderosa da cidade, onde o meu avô não podia me tirar. Eu era muito espertinha, eu era uma garotinha muito espertinha. Sofrida, mas muito espertinha. E casei com o meu marido, mas o trato não era que nós fôssemos ter nada de marido e mulher, porque aquilo eu achava que não era para acontecer tão cedo comigo ainda. É óbvio que um homem, junto com uma menina de 14 anos, de noite, com seus projetos de homem, é normal que ele iria tentar fazer alguma coisa, como de fato fez. E eu acabei engravidando de uma garotinha que faleceu 9 meses depois. Aquela morte de criança que, quando você vai olhar no berço, já está morta. Quando ela morreu, eu já estava grávida novamente do segundo filho. E esse meu segundo filho, 11 meses depois, o meu marido foi embora e levou ele. E eu só encontrei com ele 14 anos depois. Era um casamento com violência doméstica, naturalmente. Por eu ser muito espertinha e almejava o melhor e não tinha nada, eu tinha que buscar lenha no mato para poder fazer o fogo, e eu tinha medo tanto do fogo quanto pegar a lenha no mato, porque tenho pânico de cobra até hoje. E apesar de terapias, e ir no mato buscar lenha para fazer o fogo era sinônimo de medo, de pânico, porque eu podia encontrar uma cobra, como de fato encontrava de vez em quando. Lavar roupa no rio, agora já era uma mulher de responsabilidade aos 15 anos de idade. Era tudo muito pânico, tudo muito desesperador. Mas eu encarei com muita determinação, porque eu sabia que não ia parar ali. Eu sabia que alguma coisa ia acontecer na minha vida, que um dia tudo ia mudar. E não era uma coisa eu tenho a fé ainda, porque eu não tinha ainda um equilíbrio emocional desenvolvido como eu tenho hoje, naturalmente. Isso é uma coisa que nós só temos depois dos 25 anos. O nosso córtex pré-frontal, ele só desenvolve aos 25 anos. Então, até lá, nós vamos bater cabeça muitas vezes. Mas o mais importante que eu conto essa história não é nem com vitimismo e nem com tristeza. Tudo isso que aconteceu foram aprendizados. Foram exercícios. É como se eu tivesse com um caderno e uma caneta ou um lápis na mão para fazer uma prova depois. A prova demorou muito tempo. Passaram-se muitos anos para chegar à minha prova. Minha prova chegou depois que eu cheguei na Suíça. Resiliência, educação, todas essas palavras bonitas que a gente fala, quando a gente escreve para fazer um texto de um livro ou para fazer um post no Instagram. Eu, como psicanalista, tenho que fazer alguns vídeos para Mulheres, que é um programa que a Ângela tem aqui na Suíça, que é o Espaço Internacional da Mulher. Tudo isso você tem tempo de programar. A vida não te dá tempo de programar. Quando a vida chega nas tuas mãos, assim, sem condição nenhuma, não adianta você ter resiliência, não adianta você falar bonito. O dia vai amanhecer e você tem que procurar alguma coisa para sobreviver. Porque a fome chega, o sono chega. Quando isso chega, você tem que estar pronto. E nem sempre você está. Não adianta você abrir a caixa porque eu não tinha geladeira e não ter uma fruta dentro, não ter um pouquinho de arroz para cozinhar. Mas, como eu tinha esperança, eu confiava que um dia tudo ia melhorar. De fato, melhorou. Muitos anos depois, naturalmente. Saí da fortuna porque eu me separei do meu marido, 3 anos depois de casada. Ele me batia muito, mas eu também batia nele, porque, como eu disse, eu era muito espertinha. Eu não era muito fácil. Eu respeito muito ele hoje, porque ele é o pai do meu filho. Meu filho, Jackson, tem 46 anos hoje. E eu prometi para o meu filho, Jackson, que eu não ia mais falar mal do pai dele. Em consideração ao meu filho querido, que eu amo muito. Hoje ele está em Portugal, nós temos contato. Mas essa história vai chegar lá ainda. Eu fui para Teresina. Teresina era como se fosse a Suíça da fortuna do estado do Maranhão, para mim.
Mas não tive muito êxito. A minha família de Teresina tinha já a vida deles organizada, programada. Não ia pegar uma garotinha problemática antes de completar 17 anos, com esse histórico de vida já para apresentar para a sociedade de Teresina. Eu super compreendi eles. Hoje eu compreendo, antes não. Eu achei que que não foram legais, que eles poderiam ter me ajudado. Era a família por parte de pai. E eu, seguindo a minha busca, eu fui para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu conheci alguém que caiu de paraquedas para mim num dia de chuva, numa fila de banco. E com tudo isso, eu segui a minha vida, estudei o que eu podia, sobrevivi, bati cabeça, fui enganada, mas fui amada. Eu tenho essa coisa de fazer amizade com as pessoas, então onde eu chego, eu vou ter alguém. Eu nunca fico só. Eu digo que em qualquer lugar que eu for, não vai ser um problema para conseguir pessoas para ficar do meu lado e eu estar do lado delas. Porque eu gosto de ajudar também as pessoas e eu falo, como você está vendo, eu falo bastante. Essas pessoas que falam bastante, por alguma coisa, em algum lugar bom vai chegar. E tem muitos que gostam, outros não, mas os que gostam ficam. E isso é que importa. Cheguei do Rio de Janeiro, conheci esse rapaz e ficamos num relacionamento de 6 anos. Só que, desde o primeiro dia que eu cheguei, família descendente de italiano e franceses, todo mundo nascido no Brasil, alguém falou para mim: você não vai casar com meu filho, porque além de você ser nordestina, você é feia, maltratada e pobre. Você poderia ser pelo menos filho de um fazendeiro. Mas não era, muito pelo contrário. Então, durou 6 anos. Eu, por coerência e com coragem, disse não, faltando 8 meses para o meu casamento. Saí de lá sem nada, entreguei tudo de volta. Era muito orgulhosa e digna demais para aceitar alguma coisa de alguém que não me queria ali. E eu achava que foi muito bom ter passado esse tempo, essa chuva embaixo daquela árvore maravilhosa, enorme, cheia de frutas, e saciou muito a minha sede, a minha fome, aquela árvore enorme, maravilhosa, aquela pessoa especial demais. Mas eu não o amava. Eu amava muito como ser humano, mas era pura gratidão. Por todas aquelas descobertas, o luxo, a fama, o nome no jornal, que mais as comidas que eu não conhecia. E aprendi muitas coisas, aprendi tudo de Galateu, estudei muitas literaturas, aprendi italiano em uma boa escola, porque eu tinha certeza que eu ia aprender inglês, mas até hoje eu não aprendi muito bem, porque eu achava que eu ia para os Estados Unidos para fazer um intercâmbio, e aí conheci meu marido suíço e vim para a Suíça. Então, em vez de ir para os Estados Unidos, eu vim para cá. Antes de chegar na Suíça, algo que, nessa trajetória que você está contando, eu queria que você falasse para a gente como foi a sua história acadêmica também. Como foi o seu processo escolar? Porque houve muita mudança na sua vida para que você pudesse se reestruturar e se encontrar. Quando a gente fala se encontrar, ter realmente a responsabilidade que você era a única pessoa que poderia fazer algo por si mesma. Então, como foi para você esse processo acadêmico? Para que você tivesse toda essa estrutura e hoje esse despertar para uma nova pessoa, esse despertar. Porque tudo que você contou para a gente tem que ter tem pessoas que não têm acompanhamento psicológico e lá no futuro a pessoa se coloca numa situação muito complicada e que procura ajuda psicológica, né? Sim. Então, conta pra gente como foi esse processo acadêmico e esse encontro com essa mulher Sabrina, tão dona de si. Obrigado pelo dono de si. Então, eu conheci esse rapaz
e ele era muito rico. Uhum. Então, ele me deu toda uma infraestrutura. A primeira coisa que eu fiz foi continuar os meus estudos no Rio. Então, eu tinha feito só o primeiro grau, que a gente falava primário antigamente, né, em Fortuna, e comecei a fazer um supletivo. E quando eu cheguei no Rio, eu fui direto para a escola para terminar tanto o ginásio quanto o científico. Como eu já estava um pouco avançada na idade, terminei de fazer um supletivo do ginásio e fiz os 3 anos de científico. Ok. E aí, fiz uma coisa errada. Não voltei para a Fortuna para pegar o meu documento. Era importante demais para voltar ali. Não podia aparecer muito. Então, organizamos a minha documentação no Rio de Janeiro. Estudei no Rio, terminei o meu científico, fiz várias escolas de literatura, como literatura árabe em geral, literatura inglesa, a maioria daqui da Europa, literatura italiana, tudo que você pode imaginar de história, eu estudei. E, paralelo, meu curso de italiano, porque eu queria falar bem, né? Já que eu queria falar bem, e fiz a história e fiz 2 anos e meio de Galateu. Como você se comportar na sociedade? Como você comer perante pessoas importantes? Como você se vestir? Como você se comportar? Como falar? E tudo isso eu aprendi durante 2 anos e meio. Acompanhamento psicológico foi o primeiro ponto que ele disse para mim: você vai para um terapeuta, vai fazer terapia. Uhum. Para eu poder, digamos, organizar, equilibrar tudo aquilo que tinha dentro de mim na pouca idade que eu tinha, com muitas desinformações, com muitas coisas caóticas, perrengueiras mesmo, eu tinha que me orientar de uma certa forma do ponto de vista psicológico. Descobri que eu tinha um pouco do tino para psicologia. Fiz uma escola paralela também de psicologia. Então, eu só tinha aquilo para fazer, estudar. Não, nada mais. Estudar e estar com meu namorado quando ele estivesse fora do trabalho ou quando estivesse fora da faculdade, porque na época eu já tinha terminado a escola de administração e estava fazendo economia. Para representar a família quando o pai não estivesse mais. Que fosse o presidente, então, das empresas na época. Não posso te falar sobre empresas, sobre nomes, porque foi uma história que ficou, mas que foi uma história muito importante para mim, que me ajudou muito e que é o que eu sou hoje. Eu devo muito àqueles 6 anos que eu passei ali. Então, nesse meio termo, eu reencontrei a minha mãe e a minha irmãzinha e levei ambas para morar comigo no Rio de Janeiro. A minha mãe nunca quis morar no Rio, porque ela tinha as amigas dela lá de Juazeiro do Norte, ela era muito católica, e Juazeiro do Norte é onde tem o Padre Cícero, que é aquele padre que não foi canonizado, mas que representa, assim, tipo, o herói da cidade. E ela continuou lá e ficou até os 2016, quando veio a falecer. Mas eu consegui dar aquela casa para minha família que eu queria tanto. Aquele lugar. Não precisava ser um lugar de luxo, eu queria um lugar melhor do que o que nós tínhamos, mas que tivesse principalmente harmonia, paz, que não faltasse alegria, sorrisos. E isso eu consegui, graças a Deus. Minha irmã Yolanda é casada hoje, tem 5 filhos, mas vive muito bem. Está ótima. Está muito bem. Que eu amo muito a minha irmã e meus sobrinhos. A minha mãe faleceu em 2016, e o meu outro irmão, que foi do primeiro casamento da minha mãe também, eu ajudei muito, trabalhamos muito com ele também. Ele também está bem, tem uma filhinha que eu amo muito também, que se chama Jéssica. Então, enfim, a minha trajetória familiar foi muito bem resolvida, graças a Deus. E é o que me sustenta, na verdade, até hoje. É aquele ponto, né? E eu fui em busca do meu filho, né? Do meu filho que o pai foi embora e levou. Eu fui em busca. Esse rapaz do Rio de Janeiro me ajudou muito. Ele pagou todos os detetives particulares que você pode imaginar para encontrá-lo, mas não foi possível. Tudo que o dinheiro pôde fazer para encontrar aquele garoto foi feito, mas não foi possível. Não encontrei. Destino, Deus, não importa. Não era o momento.
Mas eu nunca perdi a esperança. E aí eu conheci o meu marido. Meu marido é descendente de italianos, mas ele nasceu aqui na Suíça e se criou aqui na Suíça. Ele se chama Giuseppe. Uhum. E ali, quando eu conheci o Giuseppe, eu não queria, porque eu era muito preconceituosa com os gringos do Rio de Janeiro. Porque eu morei sempre em Copacabana, na Avenida Atlântica, e o meu apartamento, antes, não era tão próximo da Help, mas depois, na época das vacas magras, o meu apartamento era colado com a Help praticamente. Então, eu via aqueles gringos sair de manhã ali como formiga, e super mal educados, eles estavam embriagados, entendeu? E eu estava começando a minha luta diária. E eles se aproximavam de mim e falavam aquelas coisas que eles estavam acostumados a falar a noite inteira. E eu abominava isso. E eu era um pouquinho arrogante, eu era um pouco preconceituosa, eu não gostava. Eu dizia que esses gringos que vão para o Brasil para procurar isso e aquilo não poderiam fazer melhor no país deles, coisas desse tipo, da idade, ou enfim. E aí, meu marido não era um tipo desse gringo. As pessoas que moram no Rio de Janeiro, em Copacabana ou nas praias, qualquer praia, eles não vão nunca para a praia no final de semana. Normalmente a gente vai a partir de quarta-feira, porque sexta, sábado e domingo está lotado com as pessoas que não são da praia. Segunda-feira a Colurb vai fazer a limpeza, né? Os garis vão fazer a limpeza na segunda-feira. Terça eles passam tipo um medicamento ou vão fazer ainda alguma coisa para recolher ainda restos de garrafas. Quarta-feira é o dia certo de ir para a praia. Quem mora na praia, principalmente Copacabana. Quarta-feira estou eu lá, tomando água de coco na barraca do Neguinho, um grande amigo meu, e vejo aquele gringo parecendo uma rã branca, deitado em cima de uma toalha escrito Copacabana Brasil. Meu Deus do céu. Era o meu preconceito top. Era ver uma pessoa dessa e dizer como é que pode uma pessoa se prestar um sol quente desse, branco desse jeito, ainda em cima de uma toalha escrita Copacabana Brasil. Já comecei a criticar. Na primeira oportunidade que ele sentou, ele me viu e já foi atrás de mim. E eu já tratei ele super mal, eu era educada, mas eu não queria gringo perto de mim. Então eu já tratei ele mal, já falei para ele sair de mim, não gritei, nem falei palavrões. Isso não era do meu, eu não podia, uma menina que foi tão educada depois ali, durante aqueles 6 anos, não podia falar isso. Mas tratei ele, tipo, taxativo, sai daqui, não fica perto de mim, meus amigos vão chegar, não quero gringo perto de mim. E ali desenrolou uma linda história. Todas as coisas que eu falei, olha, para você namorar comigo, você tem que falar português. Porque a minha mãe é do Nordeste, ela fala regional e ela tem que entender o que você fala. E aí, no ano seguinte, ele foi para o Brasil, morou 6 meses no Rio para aprender português. Fala muito bem português. Muito bom. Minha família super aprovou. Claro, minha mãe dizia que ele era aquele anjo que o Padre Cícero tinha mandado para me tirar do Rio de Janeiro. A minha mãe falava isso. Então, ela fez de tudo para mim ficar com ele. E eu vim para a Suíça conhecer a família dele, e brasileira, vindo do Rio de Janeiro, eu falei, é aqui que eu quero ficar. É um lugar que eu posso trabalhar, que eu posso me desenvolver com tranquilidade, em paz, com uma pessoa que gosta de mim. E aqui, finalmente, eu vou realizar o meu sonho, que é ter uma família, um homem que goste de mim, sem preconceito, sem terceiros interferindo, e eu vou poder ter os meus 3 filhos. Como se pudesse programar alguma coisa. E ali chegou o dia da prova, que foi a prova desde o início, da Fortuna do Maranhão. De buscar a lenha no mato, de acender o fogo. Medo do escuro, medo de alma. Todas aquelas coisas foram depois a prova. Nasceu o grande amor da minha vida, o meu Eros. Eros hoje tem 30 anos. Síndrome de Down. Suíça. Eu ter que tratar em vocabulário alemão. Eu mal tinha aprendido o meu vocabulário de trabalho, porque eu era técnica em uma fábrica que fazia aparelhos auditivos. Tudo que eu tinha aprendido no Rio não tinha me ajudado em nada aqui, porque era tudo em português. Eu tinha que aprender alemão. Já falava italiano, me ajudou muito, esse italiano. Tinha o meu inglês capenga, que me tirava do prego de vez em quando, me dava um empurrãozinho. E quando o meu Eros nasceu, eu vi que eu tinha que aprender novo vocabulário sobre medicina,
e problemas genéticos, síndrome de Down, cromossomos, todas essas histórias, sem internet. Mas eu tinha amizades. A minha melhor amiga, na época, era redatora da Paz e Filho no Brasil. Ela me apresentou uma grande mulher do Rio de Janeiro, Cláudia Werneck, que trabalha com pessoas com deficiência, com todos os tipos de deficiência. Uma gestora da APAI do Rio de Janeiro. Essas foram as pessoas que me assessoraram na época. E recebi caixas e caixas de livros em português, livros informativos sobre síndrome de Down, sobre todos os tipos de genética que você podia imaginar. E o apoio das minhas amigas, que essas novas duas amigas do Rio de Janeiro, a gestora da PAI, e Cláudia Werneck e Renatinha, que era na época redatora da Paz e Filho. Mas os amigos queridos que eu fiz ao longo do caminho, mas que me abandonaram quando o Eros nasceu. Não era legal ter uma amiga que tinha um filho deficiente. Agora, a gente vai fazer o que com ela? Como é que nós vamos sair com ela e o filhinho dela deficiente? E os nossos filhos, quando eles perguntarem, como é que nós vamos explicar? Todo mundo pulou fora do barco. Ficaram 3 pessoas aqui na Suíça, inclusive a família do meu marido, todo mundo caiu fora. Eu tive a minha família do Brasil, tive 3 amigos que ficaram, que nunca me abandonaram, e essas 3 pessoas do Rio de Janeiro. Esses eram os meus amigos. Mas eu tive uma pessoa muito importante, o pediatra do meu filho, que eu tive que me ajoelhar para ele poder me receber no consultório, porque ele estava lotado. Ele tinha uma cadeira sobre genética e sobre síndrome de Down. Era a única pessoa da região que podia me ajudar. Eu tinha só as pessoas boas, inteligentes, que podiam me dar boas informações. Isso foi suficiente. Meu marido teve depressão, então ele não me apoiou, ele não me ajudou, ele não poderia. Suíço não tem problema, ele já nasce com tudo programado até morrer. Ele já sabe o que ele vai fazer com 1 ano, 2 anos, 3 anos, até o dia da morte. Tudo programado, eles deixam tudo organizado. Então, quando aparece uma situação dessa, e agora? Eu morro? Ou se fico vivo, como é que eu vou fazer? Porque não é fácil para eles. É um dos países que mais teve drama familiar. Porque quando tem uma dívida a mais, morre todo mundo da família. Muitas vezes já aconteceram isso aqui. E eu não. Eu tinha bagagens e bagagens que eu tinha ressignificado da minha vida com a ajuda de psiquiatras, psicólogos, mas estava acostumada a ter problema. Não era um de menos. Eu não queria ter um filho numa situação dessa. Quem quer, quando você imagina? Mas quando eu olhei aquele olhinho, e quando eu disse, cadê o nenenzinho da mamãe, que ele virou o pescocinho, antes de eu saber que ele era Down, eu não podia deixar para trás aquela coisinha. E aí os médicos suíços me disseram, senhora Polari, a senhora, por estar na Suíça, pode escolher. A senhora pode deixar o seu filho aqui, ou a senhora pode levar ele para casa. Se estiver muito pesado, a senhora pode deixar aqui. E eu disse para eles, eu não vim fazer compras. Eu vim ter um filho. E ele vai ficar comigo a vida inteira. Muito bom. Então, ele ficou 22 dias na neonatologia, porque um Downzinho nasce com muitos problemas. Coração, insuficiência renal, ele nasceu com um rim menor do que o outro, que não cresceu. Ele não respirava direito, o coração tinha um sopro enorme, diferenciado. Tinha um pezinho que 4 dias já tinha um gessinho, porque nasceu com deficiência física também. E dá-lhe vocabulário novo, que eu tinha que aprender. Me armei de dicionários, caneta, livros, e uma língua afiada, os olhos de gatinho, para implorar para as enfermeiras me deixar entrar na neonatologia todo dia para ver meu filho. Isso ajudou também. E fomos à luta. Com 5 meses, ele fez uma cirurgia de 9 horas para cortar o nervo do pé para colocar no lugar. Funcionou. Ele é muito guerreiro, muito forte. Hoje ele é uma das pessoas mais saudáveis que eu conheço, até mais do que eu.
Que eu com os meus 63 anos quase, de vez em quando estou ficando gripada à toa e ele não. Olha, Então, olha o que você está contando para gente, hein? Olha, de tudo que você enfrentou, sair do Maranhão, ir para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, você trouxe isso para sua história, né? Deus mandou para sua vida ali de paraquedas uma pessoa para te auxiliar. Com isso, você criou forças, foi para a Suíça, enfrentou, né? Algo que a gente chama de choque cultural, que é um choque cultural, chegar num país completamente diferente do nosso, e também conseguir ser forte o bastante para dois. Porque a mãe, né, como mãe, você teve que se colocar, teve que ter uma postura de mãe, e eu quero meu filho, eu vou cuidar dessa criança. E nesse choque cultural é você enfrentar o mundo. É como enfrentar o mundo pela sobrevivência de uma criança tão inocente, que não sabia de absolutamente nada. Sim. Que você se coloca diante de brasileiros e cidadãos do mundo, trazendo uma história por inspiração. Você é uma mulher muito guerreira. Obrigada. Olha que interessante. Para vocês que estão aí do outro lado, tenha certeza que quando a gente se sente, quando a gente pensa que não tem resposta para aquilo que a gente procura, Deus com certeza manda, coloca pessoas no nosso caminho. A história de Sabrina é uma história tão inspiradora, tão interessante, e que a gente pode parar ainda para analisar nos dias de hoje, com toda essa tecnologia, com todo esse conhecimento tecnológico que é colocado para muitos, né? Hoje aí a comunicação existe a comunicação da forma correta e a comunicação da forma errada. Exato. Existe essa tecnologia que atende necessidades de muitos e também a tecnologia que é usada de forma incorreta. Mas vamos parar para analisar uma coisa. Quantas Sabrinas no Brasil ou outras Sabrinas espalhadas no mundo, né, espalhadas aí no mundo, estão vendo essa entrevista e, nesse momento, se identificam com a história de uma mulher que venceu. E hoje é uma psicanalista clínica de sucesso na Suíça. Para vocês que estão nos assistindo, fica na tela a rede social da Sabrina para que você possa entrar em contato com ela e acompanhar diariamente o trabalho que ela vem desenvolvendo aí pelo Instagram, pelas outras redes sociais. Não sai daí, a gente vai para um rápido comercial, mas a gente volta já já com mais história de Sabrina Polari. A gente volta já já. George Roberts Thoughts. Tem dificuldade em dar conta das demandas do seu negócio e ainda ter que cuidar do design e comunicação? Na Flyby Agência Digital, a equipe atende os seus desafios, cuida do seu design, conteúdo digital e do seu website, para que você foque no que realmente importa. Conte com um parceiro que se molda às necessidades do seu negócio, ajudando a você transformar sua presença digital em forma profissional e transparente. Vamos cuidar do seu digital? Fale com a Flyby. Bem-vindos à barbearia do Carioca. Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída.
Cortes de cabelo a partir de R$ 45,00. E cabelo mais barba por apenas R$ 80,00. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar e experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. Got a leaky faucet, clogged gutter, or damaged roof? Sometimes you just can't fix it yourself. Or hire a husband for a day handyman services tackle all your home problems. For over 15 years, we've been helping homeowners across New Jersey, New York, Pennsylvania, and Connecticut with quality repairs you can trust. Call us and say you found this ad and get 15% off all services. Call G&L Construction Pros today. Robert's Thoughts. Estamos de volta dos nossos comerciais e é com muito prazer que toda semana eu conto trajetórias de pessoas que são fonte de inspiração, como Sabrina Polari. Essa mulher que saiu do Maranhão, foi para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro chegou na Suíça, e na Suíça ela conseguiu conquistar o seu lugar, não só na nossa comunidade brasileira residente na Suíça, mas ela também conquistou um público nacional e internacional pelo seu belíssimo trabalho. E hoje envolvida com vários projetos. E um desses projetos que ela leva para a vida é aí o aprender mais sobre como cuidar do seu filho, que veio a esse mundo com síndrome de Down, para ensiná-la mais sobre o assunto. Sabrina, conta pra gente mais sobre o seu filho. E a gente aprende muito com nossos filhos, né? Então, fala sobre o seu filho e como é para você e para ele hoje, né? Esse conviver com a síndrome de Down e também, né? Esse encontrar com outras pessoas da nossa comunidade e fazer a diferença. Então, o Eros, ele nasceu com síndrome de Down, também com uma parte física um pouco lesada, mas ele anda perfeitamente. Com 9 anos e meio começou o autismo também, então ele retrocedeu 96%. Digamos que tudo que ele aprendeu até 9 anos e meio, só com a síndrome de Down, ele fechou tudo, se tornou não verbal. E eu tive que parar de trabalhar para poder cuidar, para estar mais próximo, para acompanhar mais as terapias. A Suíça te oferece muitas coisas boas, né? Hoje o Eros, ele tem 30 anos, ele trabalha o dia inteiro, das 8 da manhã até as 5 da tarde, em uma instituição, como todas as pessoas deficientes da Suíça, trabalham nas instituições, ficam o dia todo fora de casa. Muitos moram lá, mas eu optei para o Eros voltar para casa todos os dias, porque nós somos o porto seguro um do outro, né? Eu e o meu marido. Mas eu queria te falar que lá no passado, quando meu filho nasceu, quando ele fez 3 anos e meio, eu me divorciei do meu marido por falta de rede de apoio e fui embora para o Brasil. Entreguei toda a minha documentação da Suíça e fui embora para o Brasil. Eu queria terminar minha faculdade de psicologia, eu queria continuar estudando, fazer alguma coisa para mim também. Só que pouco tempo depois, meu marido chegou lá e eu voltei para a Suíça novamente. Para não alongar muito, nós casamos novamente. Nós casamos 2 vezes no civil e 1 vez na igreja católica, né? Porque era o desejo, o sonho da minha mãe. Então, o Eros, hoje, ele tem 30 anos. Eu fiquei com ele dos 9 anos e meio até os 16 anos, ainda com muitos problemas do autismo. O Eros, hoje, ele melhorou muito, digamos que ele voltou 80% bem. E para completar os 100% é exatamente essa parte que ele se tornou não verbal. Ele não fala muito, mas ele entende muito bem italiano, português e alemão, que é a língua materna dele, no caso, é alemão, né? Porque ele nasceu aqui, se criou aqui, estuda, não estuda, trabalha. Ele estudou até 18 anos, mas trabalha agora como um adulto, né, para a Suíça. E a gente recebe o apoio, né, do governo suíço, como eles fazem sempre. Aqui todo mundo tem, todo deficiente mental, intelectual, que seja, tem os direitos que o governo apoia também do ponto de vista financeiro. O meu sonho foi colocado na gaveta, né, de me tornar psicanalista ou psicóloga, que era o meu sonho.
E o tempo foi passando e eu tive que pegar esse tempo todo só para o Eros, para as terapias, o desenvolvimento motor, psíquico novamente do Eros, principalmente esse ponto, essa parte do cognitivo que ficou totalmente lesada por causa do autismo. E eu comecei a me tornar, digamos, conhecida na sociedade suíça, inclusive não só na comunidade brasileira. Eu fiquei muito tempo também na Caritas como voluntária e para acolher mulheres que tinham problemas com a imigração, mulheres que não conseguiram se adaptar na Suíça, mulheres que não falavam a língua, mulheres que tinham problema no casamento, ou mulheres que eram mães atípicas como eu. Uhum. Então, esse era o meu forte. Mãe atípica, uma imigrante que deu certo, que funcionou, que falava a língua, uma imigrante que era casada, que com todo o perrengue separou, mas voltou. E não fiz isso só pelo meu filho, eu fiz isso principalmente por mim. Mas eu coloquei na minha cabeça que meu filho precisava ter uma família normal. E que eu era forte o suficiente para fazer isso. Então, eu juntei a minha força com o do meu marido, ele já tinha melhorado. E nós hoje estamos já, desde 9/9 de 99, casados novamente. Mas, para mim, eu conto sempre aqueles 35 anos de casado. Né? Nós casamos em 91. Então, 5 anos atrás, meu marido falou que queria parar de trabalhar antes do tempo. Isso é um pouquinho cômico. E eu comecei a me preocupar, porque eu achava que essa casa aqui era só minha. Que ele trabalhava, chegava de noite, comia e dormia, e amanhã de manhã ele desaparecia novamente. Eu, desde 2006, que não trabalho mais, fora de casa, né? Só em casa. Mas já dei um jeito também de não fazer muita coisa em casa, de colocar alguém para me ajudar. Porque, como eu disse desde o início, eu não gosto muito de fazer as coisas de casa. Enfim, gosto muito de ler, de estudar, de falar. Então, essa parte do voluntariado me pegou muito tempo. Eu estava muito tempo fora de casa, ou acolhendo pelo telefone, ou atendendo pelo telefone. Mas eu vi que eu precisava ter mais conhecimento do ponto de vista psicológico para fazer esses acolhimentos com essas mulheres. Uhum. Então, eu comecei a estudar com 57 anos. Fiz o meu certificado de psicanalista, fiz 4 especializações em transtornos, sexualidade, psicoterapia infantil e síndrome dos traumas religiosos. É uma coisa nova no mercado que está fazendo grande diferença para as pessoas que são religiosas, que vivem a religiosidade de algumas igrejas, que eu não estou aqui querendo levantar polêmica de forma alguma em relação à religião. Uhum. Isso. Então, eu fiz as 4 especializações e estou terminando agora uma escola de neurociência para agregar na psicanálise. Trabalho exclusivamente com língua portuguesa, porque é a parte mais lesada. A grande necessidade está nas pessoas brasileiras, né? Então, trabalho não só com brasileiros que moram na Suíça, mas no Brasil também. E para eu poder fazer essa escola, eu tive que fazer digamos que algo como voltar para as minhas origens de língua portuguesa, porque eu estava um pouco atrapalhada com esse tempo todo falando só alemão. Então, eu fiz uma escola para poder fazer tipo um vestibular, para renovar, porque a língua portuguesa mudou muito. E fiz uma prova, tipo uma prova do Enem, para poder receber o meu diploma da psicanálise. Mas consegui tudo. Então, digamos que hoje, com 63 anos, não tem muito tempo que eu me formei com 59. E estou bem, graças a Deus. Estou muito feliz com a minha profissão, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E participei desse projeto, né, que você sabe. Participo de outros projetos, de voluntariado ainda, né? Sempre que dá, elas me chamam e eu estou sempre pronta para atender, para ajudar, porque aí agora com o conhecimento é muito mais fácil, né? Verdade. É muito melhor com o conhecimento, a gente sabe o que está falando, tem mais cabeça também para receber, né? Para acolher, para entender. Então, é uma felicidade que eu tenho hoje de me encontrar nessa posição. Então, com tanta coisa boa para contar, você se envolve no projeto, um projeto internacional, que você é uma das coautoras, né? Mulheres que Mudaram o Destino, um projeto da Angela Broadbeck. Como aconteceu
esse encontro de vocês duas e que você também pôde trazer para esse projeto, né, partes da sua vida, né? Uma mulher que fez da sua própria dor aí um caminho forte. Você trouxe isso para dentro de uma antologia. Como aconteceu tudo isso para você? Conta. Então, eu conheci a Dani Wikström, que eu acho que ela já foi entrevistada por você, Daniela Wikström. Ela me ouviu e pediu para mim, conta mais, meu Deus, que história, conta mais. E ela disse, eu estou participando de uma antologia da Angela Brodbeck, e se você quiser, eu posso conversar com ela para ver se ainda tem uma vaguinha para você. E ela ligou para a Ângela e eu vi que eu já conhecia a Ângela, só que nós não tínhamos nenhuma ligação. A Ângela, por ser uma artista, né, uma escritora, ela é muito reservada, ela não está muito envolvida com a comunidade brasileira, mas eu estou mais presencial, eu sou convidada para os cafés, para os jantares, tipo, a Sabrina chegou e tem aquela coisa do entretenimento também, né, da fala, enfim. E aí eu me comuniquei com a Ângela, entrei, a Ângela, inclusive, coloquei mais 2 pessoas, né, para participarem, e me tornei até uma das patrocinadoras do evento, de Mulheres que Mudaram o Destino. Foi uma honra muito grande poder participar. Para mim foi um prazer enorme conhecer a Ângela. Hoje eu tenho ela como uma amiga querida. No meio do caminho nos encontramos, de fato, como 2 pessoas que se identificam muito. Então foi maravilhoso. O evento foi agora no dia 20, foi fantástico. E tudo como impensável. Todo mundo, nós não imaginávamos como poderia ser. E hoje eu tenho aqui o meu livro como um livro que eu estou participando, né, que tem um pouco da minha história dentro. Temos aqui essa flor de lótus perfeita, maravilhosa, que é o nosso prêmio que a Ângela organizou para a gente. Então, assim, um orgulho, uma honra muito grande de ter participado de tudo isso, com muito carinho. E vale a pena, não só as mulheres, mas os homens, ler esse livro, porque aqui conta a história de 60 mulheres que mudaram o próprio destino, muitas forçadas, muitas conscientes e muitas inconscientes, sem saber onde iriam parar. Mas elas conseguiram, elas ressignificaram. Então é muito importante para todo mundo ler. Eu super aconselho. Muito bom. Para você que está nos assistindo, fica na tela a rede social da Sabrina Polari para que você possa entrar em contato com ela, faça sua pergunta e outra. Onde encontrar essa obra? Fica disponível para vocês também. Aí o local, a obra vai ser disponibilizada na Amazon e também pela Angela Brodbeck, com todas as coautoras. Elas podem dar essa informação para você, nosso telespectador. Só entrar em contato com ela e desde já começar a seguir a página bio da Sabrina Polari, e ali você vai encontrar diariamente tudo que Sabrina vem fazendo na nossa comunidade brasileira residente na Suíça, e ela com certeza é um sucesso, uma psicanalista clínica, e ela também faz atendimentos online. Para vocês que querem saber mais, fica disponível aí na tela para todos vocês a informação de Sabrina. Sabrina, eu vou para o momento agora do meu programa, é uma surpresa para você, tá bom? É um bate-bola. Eu quero que você se sinta em casa nesse bate-bola. Eu te dou uma palavra e você me devolve outra, o que vier na sua cabeça. Vamos lá, então? Sim. Bate-bola com Sabrina Polari. Sabrina, uma cor. Amarelo. Um lugar. Rapperswil. É uma cidade pequenininha na Suíça. Um gênero musical. Diz. Eu sei, acho em inglês, da Lauren Daigon. Diz foi a Gabriela Rocha que gravou aqui no Brasil, que gravou no Brasil. Ok. Montanha, praia ou cidade? Montanha. Não entendi.
Montanha, praia ou cidade? Cidade. Teatro, TV ou cinema? Teatro. Um livro. Mulheres que mudaram o destino. Uma profissão. Psicanalista. Complete. Eu tenho medo de... Cobra. Eu não para... Eu digo não para a hipocrisia. E eu digo sim para... O amor. Se eu pudesse mudar algo no mundo, seria... Que todo mundo fizesse terapia para mudar, para melhorar. Família para mim é... Tudo. Eu me defino uma mulher. Corajosa. Deus em minha vida é... Tudo. Tudo, acima de tudo. Minha querida, nós começamos essa entrevista contando a história da Sabrina, pequenininha. Aquela Sabrina que muito pequena, mas já era corajosa, já era brigona. Aquela Sabrina que teve que enfrentar o mundo para que pudesse ter voz. Aquela Sabrina que saiu do Maranhão, foi para o Rio de Janeiro, arregaçou as mangas, trabalhou e, com isso, conquistou a oportunidade em conhecer a Suíça. Ao conhecer a Suíça, ali a Sabrina se encontrou em algo que muitos de nós, imigrantes, enfrentamos num país completamente diferente, que é o choque cultural. Com esse choque cultural, não houve desistência. O acreditar na família, que a família, a educação, a arte, a comunicação salva, a Sabrina trouxe mais um filho ao mundo e, com esse filho, ela aprendeu muita coisa. Esse filho veio ao mundo para ensinar a Sabrina que é possível acreditar, é possível fazer a diferença. E essa diferença, Sabrina, você começou dentro da sua casa. E hoje você se depara em uma entrevista contando a sua trajetória para brasileiros cidadãos do mundo, onde você relata bons capítulos do seu próprio livro da vida. E com isso, a gente cai num bate-bola, que eu pensei que eu ia te pegar de saia justa, mas saiu super bem. Eu peço a sua definição, você fala de uma mulher que é corajosa e de um Deus que é tudo. O seu acreditar fez com que você chegasse aonde você chegou e também, com isso, você foi convidada a participar de uma antologia falando sobre histórias de mulheres que mudaram o destino. E você é uma delas. Você é a prova que no jogo da vida a chave é acreditar e realizar. E você hoje desenvolve um trabalho belíssimo como psicanalista clínica, ajudando a muita gente se encontrar. E nesse encontro do seu eu, é você dizendo para o mundo, se eu pude realizar, você também pode. Então, em nome da minha equipe, eu te parabenizo por toda a sua trajetória. Obrigada. Ser essa mulher forte, essa mulher belíssima e essa mulher que enxerga o mundo mais bonito, porque você sabe que tudo começa através de nós e nós servimos de espelho para esse mundo fora. Então, parabéns para você, mais sucesso e que esse Deus, que significa nosso tudo, possa sempre contribuir para que você se sinta cada vez mais realizada. É o que eu posso te desejar. Parabéns e mais sucesso.
Muito obrigado. Muitíssimo obrigado pela oportunidade e tudo de bom para você, para sua equipe. Realmente, parabéns pelo programa, parabéns mesmo e muitíssimo obrigado por tudo. Um prazer. E para você que está do outro lado, que está aí acompanhando a gente, fica para você disponível a rede social da Sabrina Polari e para que você possa entrar em contato com ela, segui-la diariamente e saber todos os projetos que a Sabrina vem trazendo para o futuro. E toda semana eu conto histórias de pessoas que são fonte de inspiração. Para você que tem uma história, entre em contato com a nossa equipe. Vai ser um prazer contar para brasileiros e cidadãos do mundo o seu sucesso. Sabrina, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns para você. Para vocês... Eu é que agradeço. Para vocês que estão do outro lado, muito obrigado pela sua audiência e com certeza a gente se vê em breve. Robert Stocks. Robert Stocks.